Saiu uma notícia que com certeza vai agitar a torcida rubro-negra e trazer um alívio gigante para todos que acompanham o Flamengo. O técnico Felipe Luiz está prestes a renovar seu contrato com o Mengão até o final de 2026 e isso representa muito mais do que apenas uma formalidade no papel. É a confirmação de um projeto que busca continuidade, estabilidade e crescimento no clube mais amado do Brasil e do mundo. A temporada está a todo vapor e ter um comandante que conhece a casa, que já viveu a pressão e que entende a camisa é fundamental para manter o Flamengo competitivo nas várias frentes que disputa. Felipe Luiz tem mostrado não só competência, mas uma conexão forte com a torcida e com o elenco, e isso é ouro puro para qualquer time que sonhe em conquistar títulos importantes. Além disso, essa renovação traz um cenário de segurança para o clube que evita o risco de perder seu técnico para outras equipes, principalmente porque desde o primeiro dia de julho ele já poderia assinar pré-contrato e negociar com qualquer outro clube sem precisar do aval do Flamengo. Agora, com essa renovação praticamente alinhada, o Flamengo sinaliza que não quer abrir mão do trabalho que vem sendo feito e que aposta no treinador para levar o time ao topo nos próximos anos. Mas as movimentações não param por aí. Enquanto o Flamengo avança nas negociações para manter Felipe Luiz, surgem propostas interessantes de outros cantos do mundo envolvendo jogadores importantes do elenco. O atacante Juninho está na mira de 2 clubes do mundo árabe e essa possibilidade de saída não passa despercebida pela diretoria do Mengão. Os times árabes estariam interessados em contar com o Juninho por empréstimo, oferecendo uma compensação financeira que poderia ser bastante vantajosa para o Flamengo. Apesar do interesse do jogador em conhecer essa nova realidade e talvez viver a experiência de jogar fora do país, a negociação não é nada simples. Os representantes do atleta sabem que o Flamengo não deve abrir mão facilmente, afinal Juninho tem sido uma peça importante e a saída dele afetaria o rendimento do time em campo. Ainda assim, as propostas estão oficialmente na mesa e o clube precisa avaliar com calma as opções para não tomar uma decisão precipitada. A pergunta que fica para o torcedor é simples: será que vale a pena liberar o Juninho por empréstimo para essa nova etapa aproveitando a oferta financeira, ou o ideal é mantê-lo para reforçar a equipe na reta final das competições? É uma escolha delicada que exige uma análise que vai além do dinheiro, pois envolve também o desempenho do time e o equilíbrio do elenco. O Flamengo está no meio de uma temporada intensa com vários compromissos pela frente, então qualquer saída precisa ser muito bem planejada. Enquanto isso, o nome do meio-campista Wesley também está agitando o mercado. Um clube inglês teria feito um aceno para o Flamengo indicando interesse em pagar 18 milhões de euros pelo jogador. Esse contato, no entanto, não foi uma oferta formal, mas sim um teste para medir a disposição do Flamengo em negociar. O clube rubro-negro respondeu deixando claro que a ideia é negociar Wesley mais por um valor mais alto, perto de 30 milhões de euros. O que torna essa situação ainda mais interessante é o plano do clube inglês, que pretende adquirir Wesley e logo em seguida emprestá-lo para Roma, na Itália. O dono desses 2 clubes é o mesmo que facilita esse tipo de negociação integrada, onde o jogador pode seguir amadurecendo no futebol europeu, mas sem sair imediatamente da gestão do investidor. A Roma, por sua vez, conta com um técnico que já demonstrou interesse no Wesley anteriormente quando dirigiu o Atalanta, o que aumenta a chance de o jogador se adaptar bem por lá. Para o Flamengo, essa postura de segurar o preço demonstra uma nova postura mais firme do clube na valorização de seus ativos, especialmente depois da saída do Gerson. Com o pagamento da multa rescisória do meio-campista, o Flamengo não está mais sob pressão para vender qualquer jogador a qualquer custo. A diretoria entende o valor de Wesley e pretende negociar no tempo certo, buscando o melhor retorno financeiro possível para o clube. Essa estratégia pode fazer toda a diferença para o Flamengo manter seu equilíbrio financeiro e seguir forte nas competições. Voltando ao tema Felipe Luiz, a renovação está em estágio avançado e só depende do aval do presidente para ser oficializada. O treinador tem contrato até o fim do ano que vem, mas poderia deixar o clube a partir de agora caso quisesse, assinando pré-contrato com outro time. A decisão do Flamengo de garantir Felipe Luiz até o final de 2026 reforça o compromisso com o trabalho que vem sendo feito, que combina a busca por resultados imediatos com a construção de um futuro sólido. Ter um técnico que conhece a cultura do clube, que entende a pressão da torcida e que mantém um bom relacionamento com o grupo faz toda a diferença para manter o ambiente saudável e competitivo dentro do Flamengo. Essa continuidade deve trazer estabilidade em um momento em que muitos clubes enfrentam mudanças constantes no comando técnico que atrapalham o planejamento e a performance.
Felipe Luiz sabe que tem uma missão importante e o Flamengo demonstra confiança nele para liderar essa fase do clube. E não podemos deixar de falar de uma notícia que vai emocionar e animar a nação rubro-negra nas arquibancadas. Depois de um período em que as torcidas organizadas da Raça e da Jovem ficaram afastadas dos jogos por punições, agora a tendência é que elas voltem a marcar presença no Maracanã muito em breve. A volta dessas torcidas tradicionais é algo que muitos já esperavam e pediam, pois elas são responsáveis por criar aquela atmosfera única nos jogos do Flamengo, inflamando o time e pressionando os adversários. Enquanto as torcidas organizadas de outras equipes como Vasco, Fluminense e Botafogo já retornaram ao Flamengo, ficou um pouco para trás, o que gerou até questionamentos por parte da torcida e da própria mídia. A informação que chegou agora é que o acordo para a volta dessas torcidas já está assinado e deve ser homologado nos próximos dias, com previsão de retorno ainda em julho. Isso significa que a energia e a força das arquibancadas rubro-negras estarão de volta para apoiar o Flamengo em jogos decisivos pela frente, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. A presença da Raça e da Jovem, que são as torcidas mais tradicionais e apaixonadas, vai ser fundamental para empurrar o time rumo às vitórias, criando aquele clima que só o Flamengo sabe proporcionar dentro de casa. A volta dessas torcidas também é um reconhecimento da importância da nação rubro-negra na formação da identidade do clube e na construção de momentos históricos no futebol brasileiro. A Raça e a Jovem são grupos que têm uma história rica e cheia de emoção, são os responsáveis por grande parte da festa e da vibração que o Maracanã sempre teve quando o Flamengo entra em campo. Agora, com o retorno previsto para breve, a expectativa é que esses grupos tragam de volta toda aquela força, ajudando a motivar os jogadores e a fazer do Maracanã um verdadeiro caldeirão onde o Flamengo se sinta em casa e os adversários sofram para jogar. O apoio da torcida organizada faz toda a diferença, não apenas na parte emocional, mas também no desempenho dentro de campo, e o Flamengo sabe que pode contar com essa força para enfrentar os desafios que estão por vir. Em meio a todas essas notícias animadoras, também é importante lembrar que o mundo do futebol infelizmente não está imune às tragédias e momentos difíceis. Recentemente, uma fatalidade abalou o futebol português com um acidente envolvendo o jogador Diogo Jota. Foi um episódio triste que causou muita dor para a família, amigos e para toda a comunidade do futebol. Essas situações são sempre muito delicadas, pois mexem com o coração de todos que convivem com o esporte, que diariamente acompanham a vida dos atletas e se conectam com suas histórias. O falecimento de Diogo Jota deixou um vazio enorme e uma sensação de tristeza profunda. É importante neste momento prestar solidariedade e enviar forças para todos os que estão sofrendo com essa perda. O futebol é uma paixão que une pessoas, mas também é feito por seres humanos que enfrentam suas batalhas e desafios, e quando algo assim acontece, a comunidade do esporte se une em apoio e respeito. Essa notícia triste serve para nos lembrar da fragilidade da vida, mesmo para aqueles que brilham nos gramados e conquistam a admiração do público. Que a memória do Diogo Jota seja respeitada e que sua trajetória no futebol seja lembrada com carinho e gratidão. Em meio a tanta emoção, o esporte continua sua jornada, trazendo alegrias e momentos inesquecíveis para as torcidas, mas também pedindo que nunca esqueçamos da importância de valorizar a vida e as pessoas que estão por trás da camisa. A torcida do Flamengo, que sempre foi apaixonada e intensa, tem agora motivos para celebrar e também para refletir. A renovação do técnico Felipe Luiz representa confiança no futuro. As negociações envolvendo Juninho e Wesley indicam o cuidado na gestão dos jogadores, e a volta das torcidas organizadas promete reacender a chama da paixão nos estádios. É um momento de expectativa e de esperança, onde o Flamengo demonstra que está atento a todos os detalhes, buscando o equilíbrio entre desempenho dentro de campo e organização fora dele. O clube sabe que a força da nação rubro-negra, aliada ao trabalho sério da diretoria e ao empenho dos jogadores e comissão técnica, será fundamental para alcançar grandes conquistas ainda neste ano. A temporada está longe de acabar e cada notícia que chega traz uma nova camada de emoção para os torcedores que vivem o Flamengo intensamente. Com a torcida voltando a ocupar as arquibancadas, o Flamengo ganha um reforço extra que pode fazer toda a diferença em jogos decisivos. O Maracanã, que já é um palco histórico para o clube, volta a pulsar com a energia de suas torcidas organizadas, criando um ambiente que intimida os adversários e impulsiona os jogadores a darem o seu melhor. O impacto da presença da Raça e da Jovem não é apenas simbólico, mas real, influenciando diretamente no desempenho do time em campo.
Os jogadores sentem o calor da torcida, a pressão para vencer e a motivação para superar desafios, o que pode ser decisivo em competições tão equilibradas e intensas como as que o Flamengo está envolvido. A importância desse retorno vai muito além do apoio tradicional, é a volta de uma identidade, de uma tradição e de um amor que é a marca registrada do clube. Enquanto tudo isso acontece no cenário interno do Flamengo, o clube também observa atentamente as movimentações no mercado internacional. O interesse do futebol árabe no Juninho e o aceno inglês pelo Wesley mostram que o Mengão continua despertando atenção fora do Brasil e que seus jogadores são valorizados por times de grandes ligas. Essas negociações são complexas e exigem uma gestão cuidadosa para que o Flamengo não perca peças importantes sem receber o valor justo. A diretoria está consciente disso e mantém uma postura firme sem ceder à pressão e buscando sempre o melhor para o clube. A temporada ainda reserva muitas batalhas e o Flamengo sabe que para manter a competitividade é preciso equilibrar as saídas e as chegadas, valorizando seus atletas e reforçando o elenco conforme as necessidades. É importante destacar que a renovação do técnico Felipe Luiz também traz uma mensagem de estabilidade em um momento em que o futebol brasileiro tem visto muitas mudanças bruscas de comando. Manter o treinador até 2026 é uma aposta no planejamento a longo prazo, na criação de uma base sólida e no desenvolvimento de um estilo de jogo que possa ser aprimorado com o tempo. Isso facilita o trabalho dos jogadores, que ganham confiança e segurança para render melhor, além de permitir que a comissão técnica trace estratégias mais detalhadas para as competições nacionais e internacionais. A valorização do treinador é uma demonstração de que o Flamengo está construindo algo maior e mais duradouro, com o olho no presente, mas também no futuro. Essas notícias, por mais distintas que sejam, formam um panorama claro de um Flamengo que não está parado, que está atento às demandas do futebol moderno e que busca a excelência em todas as áreas. Seja nas negociações de jogadores, na valorização do treinador ou na garantia da presença da torcida, o clube mostra que entende a importância de cada detalhe para alcançar o sucesso. A temporada está longe de terminar e cada passo dado hoje pode ser decisivo para o que virá nos meses seguintes. O Flamengo segue firme com a paixão da sua torcida como combustível e com uma gestão que não abre mão da qualidade da organização para manter o clube no topo do futebol brasileiro e internacional. A continuidade do trabalho de Felipe Luiz à frente do Flamengo traz uma segurança essencial para o clube, sobretudo em um momento em que o futebol brasileiro é marcado por instabilidade e frequentes mudanças na comissão técnica. A renovação do contrato do treinador até o fim de 2026 não representa apenas um acordo formal, mas sim um compromisso do Flamengo em manter um projeto consistente com metas bem definidas para os próximos anos. Felipe Luiz não é apenas um técnico competente, ele é um profissional que já conhece o ambiente do clube, entende a pressão que envolve o Flamengo e sabe como lidar com as expectativas gigantes da torcida. Esse fator, muitas vezes subestimado, faz toda a diferença na hora de conduzir o elenco e garantir que os jogadores mantenham o foco e a motivação durante a temporada. A renovação representa também uma resposta clara às especulações que frequentemente cercam o treinador, evitando que ele seja alvo de investidas de outros clubes e mostrando que o Flamengo está disposto a manter sua estrutura intacta para buscar os títulos tão desejados. Por outro lado, as negociações envolvendo os jogadores Juninho e Wesley colocam em evidência a delicada balança que o Flamengo precisa equilibrar entre aproveitar as oportunidades financeiras e preservar a força do elenco. O interesse dos clubes árabes pelo atacante Juninho, embora atraente em termos econômicos, ainda gera dúvidas dentro da diretoria e entre os torcedores, pois sua saída poderia enfraquecer a equipe num momento em que a sequência de jogos exige um grupo forte e qualificado. A questão vai além do dinheiro e envolve avaliar se o elenco tem reservas à altura para suprir a possível ausência de Juninho e se a oferta apresentada realmente corresponde ao valor esportivo e comercial do jogador. Por isso, o Flamengo não tem pressa para tomar uma decisão, mantendo o diálogo aberto e buscando uma negociação que seja vantajosa sob todos os aspectos. No caso do meio-campista Wesley, a postura do Flamengo tem sido firme e clara. O clube está disposto a negociar, mas não aceita propostas que não reflitam o real valor do jogador. O interesse do clube inglês e o plano de empréstimo para Roma revelam o quão estratégico pode ser o caminho para o atleta, que teria a chance de se desenvolver ainda mais no futebol europeu, numa liga competitiva e com grande visibilidade. Esse cuidado na negociação evidencia uma mudança de postura do Flamengo, que passou a valorizar mais seus jogadores e não se deixar pressionar a aceitar ofertas abaixo do que considera justo.
Essa nova política financeira e esportiva demonstra que o clube está amadurecendo e buscando formas de manter sua competitividade sem abrir mão do equilíbrio econômico. A saída do Gerson e o pagamento da multa rescisória foram marcos importantes nesse processo, deixando claro que o Flamengo tem condições de planejar suas vendas e contratações de maneira mais estruturada. Essa estratégia deve garantir ao time um elenco qualificado com peças que possam fazer a diferença dentro de campo e que sejam valorizadas no mercado internacional. Ao mesmo tempo, a continuidade de Felipe Luiz é um indicativo de que o clube está comprometido em construir um estilo de jogo e uma identidade que possam se consolidar nos próximos anos. A volta das torcidas organizadas Raça e Jovem ao Maracanã é outro elemento que reforça esse cenário de esperança e empolgação para o Flamengo. A presença desses grupos, que são símbolos da paixão e da tradição da torcida rubro-negra, traz uma nova energia para os jogos em casa e pode ser um diferencial decisivo na reta final das competições. As arquibancadas voltam a pulsar com cantos, bandeiras e uma atmosfera única que impulsiona os jogadores a darem seu melhor, criando um ambiente hostil para os adversários. Essa retomada não é apenas um fato simbólico, mas uma força concreta que influencia diretamente no desempenho da equipe. O retorno das torcidas organizadas também representa uma vitória para a torcida como um todo, que há muito tempo clamava por essa retomada e sentia falta da intensidade que só esses grupos conseguem imprimir no estádio. A expectativa é que com essa força extra o Flamengo consiga impor sua força dentro de casa e transformar o Maracanã em um verdadeiro caldeirão onde os adversários sintam a pressão desde o apito inicial. Além disso, o Flamengo sabe que o apoio da torcida é fundamental não só no aspecto emocional, mas também para a manutenção de sua receita com bilheteria, merchandising e publicidade. A volta das torcidas organizadas deve aumentar a presença de público nos jogos e reforçar a relação entre clube e torcida, que é uma das mais apaixonadas e fiéis do Brasil. Essa união entre equipe, comissão técnica e torcida cria um ciclo virtuoso onde o entusiasmo dos fãs motiva os jogadores e o desempenho dos atletas alimenta a esperança dos torcedores. Essa conexão é o que faz do Flamengo um clube especial, capaz de superar desafios e buscar conquistas históricas mesmo em momentos difíceis. Com a temporada em andamento, essa sinergia entre time e torcida pode ser o diferencial para que o clube alcance seus objetivos e mantenha seu lugar de destaque no cenário nacional e internacional. Por outro lado, o acidente trágico envolvendo o jogador Diogo Jota em Portugal serve como um lembrete doloroso da fragilidade da vida e das dificuldades que envolvem o futebol além dos gramados. A morte do atleta abalou não só seus familiares e amigos, mas também toda a comunidade do futebol, que se uniu para prestar solidariedade e lembrar a importância de valorizar a vida em meio às pressões do esporte. Esses momentos tristes ajudam a colocar em perspectiva o que realmente importa, mostrando que o futebol, apesar de sua grandiosidade e paixão, é feito por pessoas que enfrentam suas próprias batalhas e desafios. O respeito à memória de Diogo Jota e o apoio aos que ficaram são fundamentais para manter o espírito de humanidade dentro do esporte, que deve sempre prezar pela saúde, segurança e bem-estar de seus profissionais. Essa mistura de notícias positivas e momentos delicados demonstra o complexo cenário em que o futebol vive atualmente. Para o Flamengo, a temporada é um momento de desafios e oportunidades, onde decisões importantes precisam ser tomadas para garantir não só o sucesso esportivo, mas também a sustentabilidade financeira e a harmonia do clube como um todo. A renovação de Felipe Luiz e o cuidado nas negociações dos jogadores indicam uma gestão focada e madura, que sabe o que quer e não abre mão de seus princípios. A volta das torcidas organizadas reforça a importância da torcida na construção da identidade do clube e na busca por conquistas. Já a tragédia envolvendo Diogo Jota lembra que, acima de tudo, o futebol é um espaço onde a vida deve ser respeitada e valorizada em todos os seus aspectos. Enquanto o Flamengo segue sua jornada, o olhar atento da torcida acompanha cada movimento, cada notícia e cada passo dado pelo clube. A paixão dos rubro-negros é o combustível que move o time e a diretoria, criando uma atmosfera única que transforma o Flamengo em mais do que um clube, uma verdadeira nação. Com a continuidade do técnico Felipe Luiz, as negociações estratégicas envolvendo os jogadores e a retomada do apoio das torcidas organizadas, o Flamengo demonstra que está preparado para enfrentar os próximos desafios com coragem, planejamento e muita garra. A temporada ainda reserva muitas emoções e, com a união de todos os seus componentes, o Mengão pode escrever mais capítulos vitoriosos em sua história, mantendo-se no topo do futebol brasileiro e brilhando também no cenário internacional.
Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, um comentário feito pelo meia Rafael Veiga, do Palmeiras, tem gerado verdadeiro alvoroço entre torcedores e especialistas do esporte. Durante uma entrevista recente, o jogador usou a expressão "um time superipado" para se referir ao Flamengo, um dos maiores clubes do país e rival direto do Verdão em diversas competições. Embora a fala tenha sido feita de forma descontraída, ela rapidamente repercutiu nas redes sociais e entre os fãs, alimentando especulações sobre um possível clima de tensão crescente entre as equipes. O termo "superipado" sugere que o Flamengo estaria recebendo uma atenção exagerada da mídia e da torcida, talvez acima do que seu desempenho atual justificaria, segundo a visão de Veiga. Isso abriu espaço para interpretações diversas. Alguns enxergam a declaração como uma crítica velada ao favoritismo quase automático que o clube carioca costuma receber, enquanto outros a interpretam como uma provocação direta, capaz de inflamar ainda mais a rivalidade histórica entre Palmeiras e Flamengo. Essa rivalidade já é um dos temas mais comentados do futebol nacional nos últimos anos, especialmente por conta das finais de Copa do Brasil e Libertadores que envolveram os dois times. Cada palavra dita por jogadores de ambos os lados ganha peso, e a fala de Veiga não foi diferente. Um meio-campista, conhecido por sua habilidade e participação decisiva em jogos importantes do Palmeiras, pode estar, intencionalmente ou não, atiçando um clima de disputa ainda mais acirrada para os próximos confrontos. Enquanto isso, torcedores do Flamengo reagiram rapidamente, defendendo o time e questionando se a crítica realmente se justifica diante do elenco estrelado e das conquistas recentes do clube. Já a torcida do Palmeiras aproveitou para enaltecer a postura do jogador, vendo nas palavras de Veiga uma demonstração de confiança e determinação para superar o rival carioca em campo. Esse tipo de declaração costuma aumentar a pressão para que os jogadores transformem as palavras em desempenho efetivo nos gramados. Especialistas também começaram a analisar a situação sob diferentes ângulos, destacando que o momento vivido pelo Flamengo, mesmo com algumas oscilações, ainda é de respeito e destaque no cenário nacional e internacional. Por outro lado, o Palmeiras vive um período de reconstrução tática e busca reafirmar sua força diante de adversários fortes como o rubro-negro. A fala de Veiga, portanto, pode ser um indicativo da ambição do Verdão em desbancar o Flamengo da posição de protagonismo que ocupa. Em resumo, a declaração de Rafael Veiga funciona como um estupim para uma nova fase da rivalidade, que promete ser marcada por confrontos intensos e discussões acaloradas fora das quatro linhas. Será que essa guerra verbal entre Palmeiras e Flamengo pode se transformar em combustível para jogos ainda mais emocionantes? Ou será que a pressão criada por esses burburinhos pode atrapalhar a performance dos jogadores? Só o tempo dirá, mas, enquanto isso, o futebol brasileiro ganha mais um capítulo intrigante em sua história de rivalidades. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!